E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o professor João Urbano, professor de Ciências da Natureza, trazendo aqui no canal sempre conteúdo e questões de Química, Física e Biologia. Hoje uma questão de Química, Química Orgânica, tá? Bem tranquila e bem curtinha também, mas que traz um ponto fundamental da parte de ligações químicas e que cai bastante no vestibular, tá bom? Vamos lá. O FMG, considere as substâncias. E aí ele dá 4 substâncias aqui. A alternativa que apresenta substâncias em ordem crescente de temperatura de ebulição é, e a gente precisa saber que característica que influencia na temperatura de ebulição dessas substâncias, né? E a temperatura de ebulição, pessoal, está diretamente ligado às ligações intermoleculares. Então, as ligações intermoleculares ligam uma molécula à outra, deixando-as nos seus estados líquido ou, se essas ligações forem mais intensas, no estado sólido, né? Então, quanto mais intensas as ligações intermoleculares, vai para o estado, passa do estado líquido para o estado sólido. E quando essas ligações intermoleculares são quebradas, é quando os compostos aí evaporam, passam para o estado gasoso, o que faz com que as moléculas não fiquem juntas. E aí a gente precisa saber os principais tipos de ligações intermoleculares, né? A gente já tem bastante vídeo aqui no canal sobre isso. Lá no final do vídeo eu vou deixar o link para vocês acessarem esses outros exercícios, tá? E os principais tipos são: quando a molécula é apolar, eu tenho ligação dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou em alguns materiais vocês vão encontrar só como dipolo instantâneo, tá certo? Em moléculas polares eu vou ter tanto as ligações dipolo-dipolo ou ponte de hidrogênio. Então são dois tipos que servirão para as moléculas polares, mas só no caso da ligação ponte de hidrogênio é que eu preciso necessariamente fazer uma ligação entre o hidrogênio de uma molécula e o flúor, oxigênio ou nitrogênio da outra molécula, né? Que a gente resume aí como FON, tá certo? Essa é a obrigatoriedade, tendo assim a ligação dessas três a mais forte. Então, em ordem de força, eu tenho a dipolo instantâneo, dipolo induzido, é a mais fraca, tá? Porque é formada entre moléculas apolares e essas moléculas apolares não ficam fortemente ligadas. Depois, dipolo-dipolo, tá? Ou dipolo permanente, às vezes em alguns materiais vocês encontram também, e a mais forte das três, pontes de hidrogênio. Fica claro aqui, pessoal, para saber esse conteúdo, eu preciso obrigatoriamente saber do conteúdo de polaridade das moléculas, tá certo? E que em grande parte também é influenciado pela geometria molecular. Então uma coisa influencia a outra. Esses são três conteúdos aí que estão muito interligados e precisa ter conhecimento dos três para responder uma questão como essa, tá bom? Substância 1. Eu tenho aqui CH3, CH2 três vezes e depois um CH3 de novo, né? Então essa molécula é CH3, CH2, 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 CH3, formando uma molécula linear, né, na mesma linha aqui, sem radicais, tá? E eu tenho aqui também, a gente já sabe, um hidrocarboneto, né? Quando eu tenho uma molécula só com carbonos e hidrogênios, eu tenho hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos de cadeia aberta, assim, sem ramificações, eles são apolares. Vou colocar aqui de lado, apolar. Logo, essa primeira substância faz ligações de polo instantâneo, de polo induzido, que eu já tinha falado que é a mais fraca das três possíveis. Vamos ver as outras. 2. Tem praticamente a mesma estrutura aqui, né? CH3, o CH2 se repetindo três vezes, depois um CH2OH. Aqui eu tenho um álcool. O álcool, pessoal, por conta desse oxigênio, esse oxigênio vai deixar a molécula polarizada, tá certo? Quanto maior a cadeia carbônica, né, uma cadeia cheia de carbonos e hidrogênios, mais apolar é essa molécula. A tendência é que essa região seja apolar. Então aqui eu até tenho uma região grande aqui com só carbonos e hidrogênios. Mas por conta desse oxigênio ser muito eletronegativo, ele vai tornar essa região mais negativa aqui da molécula. Se eu tenho um polo mais negativo e um positivo da molécula, eu tenho uma molécula polar. O que já daí já me dá uma ligação muito mais forte entre moléculas desse álcool do que entre as moléculas desse hidrocarboneto, tá bom? 3. Aqui eu tenho de novo um hidrocarboneto de cadeia simples e bem pequenininho, muito menor do que o de cima aqui. Esse 3 aqui então já fica claro para a gente que ele também é apolar,
fazendo ligações entre essas moléculas. Quem que é aqui? É o propano, né? O propano, os outros eu não vou falar a nomenclatura agora, acho que não é o objetivo da nossa aula, mas aqui ele vai fazer ligações de polo instantâneo de polo induzido. E aí, como é que a gente vai saber qual dessas duas moléculas tem a maior temperatura de ebulição? Aí a gente entra para o segundo fator que influencia. Se eu tenho duas moléculas apolares, no caso aqui, ou moléculas semelhantes na sua polaridade, o que vai influenciar qual vai ter o maior ponto de ebulição, temperatura de ebulição, ou por consequência, aquela que faz mais ligações ou ligações mais fortes, é aquela molécula que tiver a maior massa molecular. Então a massa molecular do propano aqui é muito menor do que a massa molecular dessa substância 1, né? Que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, é o pentano, né? Então, por enquanto, a substância 3 é a que tem a menor temperatura de ebulição. Substância 4, CH3, CH2O, CH2, CH2, CH3. Aqui eu tenho um éter, pessoal. Com esse O, um heteroátomo, ele está entre os carbonos da cadeia principal. E com isso, esse O vai atrair também os elétrons. Eu também vou gerar uma molécula polar. Tá certo? Então eu tenho duas moléculas apolares e duas polares. Aqui, pessoal, aquela que vai ter maior polaridade é o álcool aqui, certo? É o pentanol. Tem 5 carbonos e a hidroxila no carbono 1 aqui, tá certo? Ela vai ser mais polar porque a gente percebe que a região onde está o oxigênio é na extremidade da molécula, atraindo ou deixando essa região mais negativa na extremidade. E aqui eu tenho uma molécula menos polar do que a número 2, tá certo? Então aqui a gente fica com a ordem que tem menor temperatura de ebulição, já que ele pede a ordem crescente, né, da menor para maior. 3, 1, 4 e 2, o que nos leva à alternativa letra D. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida é só me escrever aqui nos comentários ou nas outras redes sociais, seja Instagram, Telegram ou Facebook. Se curtiu o canal, se esse vídeo te ajudou, se inscreva, ative o sininho, vai me ajudar muito a divulgar cada vez mais o canal para vocês. Um abraço, pessoal, e até a próxima.